Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Êxodo DT, como você nunca viu. Estamos usando a versão da editora Paulus, a editora da Igreja Católica. Na verdade, eu ouço na versão moderna, na voz do inconfundível Cid Moreira. Cid Moreira, ele conseguiu uma bênção muito grande, porque o Senhor o concedeu-lhe a graça de poder narrar a Bíblia inteira. Magnífico. Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, à oração e ao estudo das Escrituras, a Bíblia, estarão em ligação direta com o vigia das pessoas e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Amém? Ontem, esse dia que termina... Não, na verdade é o dia de hoje, né? Eu tive uma experiência com meu Deus muito interessante. Porque eu estava à beira de um precipício. Eu falei, Senhor do céu, eu não quero cair nesse buraco. Só que eu não tinha caído, eu não estava prestes a cair, eu estava mergulhando. E aí o Deus do céu, ele é poderoso, não é? Ele fez o barranco deslizar para cima. Sim. Deus, o vigia das pessoas, é poderoso. Ele não só nos vê, como diz a versão da editora católica, ele é o espião da humanidade. Mas ele não está só espiando. Ele está, enquanto espia, protegendo, orientando, direcionando. Glórias a esse Deus maravilhoso. Hoje, no capítulo 18, vamos falar sobre os levitas. A tribo de Levi, ela ganhou uma distinção especial. Deus olhou para baixo. Gostaram do meu bonezinho? Achei muito bonitinho. Falei, vou colocar aqui para chamar a atenção. Quem sabe assim, as pessoas apareçam para ver meus vídeos. Quem sabe assim, as pessoas se inscrevam no canal. Quem sabe assim, as pessoas deem o joia. Quem sabe assim, as pessoas compartilham. E depois, esse capacete, ele é simbólico. Porque existe uma lei. Quando eu comecei o meu trabalho, a minha vida laboral oficialmente, porque eu laboro já desde os 10, 12 anos, quando eu comecei a laborar oficialmente numa empresa,
aos 18 anos, no meu primeiro emprego eu tinha que usar um capacete igualzinho a esse. Eu trabalhava numa construção, eu não sei se existe isso ainda hoje, eu era apontador de obras. Aquele cavalheiro que ficava de manhã recebendo os peões, os trabalhadores na obra, anotando o nome deles, ver quem faltou, igual um professor. Fulano, presente, presente, presente. Eles falavam o número deles. Tinha um funcionário muito engraçadinho, que ele tinha uma dificuldade na fala, e aí ele foi o primeiro número, né, que eu decorei. Ele falava assim, caentecato. Coitado. E eu tinha sob meu comando, sob a minha responsa, não meu comando, porque tinha os engenheiros e os capatazes, mas eu controlava, porque além de controlar a entrada e saída dos trabalhadores, o apontador, ele apontava as horas que cada um trabalhava e no final da semana ele fazia a contabilidade dos valores de direito de cada um, e no final da semana fazia o pagamento. Cada um recebia o seu olerite, que vinha aberto, e no olerite um cheque grampeado. Eu fazia tudo à mão, naquela época não tinha computador. Naquela época eu fazia curso de datilografia. É mole o que quer mais? Eu sou formado em datilografia, eu sou datilógrafo profissional. Foi um dos requisitos para eu entrar nesse emprego. A propósito disso, eu vou contar aqui uma experiência. É um testemunho, eu quero que ele sirva como inspiração. No último dia de 1986, eu trabalhava como servente de pedreiro. E já fazia alguns anos, belos 5, 6 anos que eu trabalhava nessa empresa, nesse trabalho. E era o 31, último dia do ano. Todo mundo vestindo roupas novas, todo mundo se preparando para festas, né? E eu, como era muito caseiro, não me importava muito com isso. E então eles convocaram alguns para trabalhar nesse dia 31. Tínhamos um concreto para fazer e não ia precisar de todo mundo, mas chamaram alguns e aí eu falei, não, eu venho, né? Não tinha nada para fazer mesmo, não estava nem aí. E fomos trabalhar. Aí trabalhamos até meio-dia e a metade dos voluntários foram embora e ficou apenas 3 ou 4 pessoas. Eu sei que, como eu era um homem forte, eu fiquei na maceira. A maceira, ela é um grande caixote, quadrado, retangular, na altura de 20 centímetros, 30, onde se joga areia, pedra, cimento e se mistura. Então, como eu era um homem assim, bem espertinho, eu ficava ali. E aí entardeceu, o sol esfriou e eu estava sozinho na maceira. Não tinha muito serviço, porque você fazia um pouco de concreto e não sei se era concreto ou se era massa. Eu sei que eu não fazia muito. E a gente ficava pensando.
Aí eu tomei uma resolução na minha vida. Eu falei, Senhor, hoje é o último dia que eu trabalho de servente de pedreiro. Não desconsiderando o trabalho, porque eu sempre sonhava em ser intelectual. Não é? E eu falei, se eu ficar aqui, eu vou me afundar nisso. E eu não queria ser pedreiro. Eu conhecia já as práticas, porque eu já trabalhava há muito tempo, mas eu nunca tive assim, muita habilidade, né? Hoje eu faço alguma coisinha, mas amadoramente. E aí eu fiz um juramento, igual que a Scarlett fez. Scarlett O'Hara. E o vento levou. Se você não viu, esse você precisa ver. É um clássico. É meio contra. É um contrassenso eu ficar indicando filme. Aliás, eu vou retirar. Não assista não, não vale a pena. Eu abandonei o cinema já faz muito tempo. Na nossa casa faz quase 6 meses que a gente não vê televisão. Só vê assim, ó, o aparelhinho desligado. Essa bonitinha aqui, eu ganhei de uma amiga, porque eu tenho aqui uns DVDs que eu gosto de assistir. E então eu tenho a TVzinha e o aparelhinho de toca DVD. Né? Não tem nem conversor, porque eu não assisto os canais. Aliás, a internet ela tem muita coisa ruim, mas ela tem coisas boas, muito boas. Ela instrui, dá cursos, as pessoas estudam pela internet. E uma coisa maravilhosa, ela propiciou o extermínio da famigerada propaganda. Aqueles 4, 5 minutos onde a gente era induzido a consumir todo tipo de porcaria e algumas coisas boas também. Eu sei que o Brasil é um país muito bom em propagandas, né? Ganha inclusive prêmios internacionais, mas nós precisamos compreender que tudo que passa na TV é para nos influenciar. Tudo que passa no cinema, até aqui na internet, ela é feita com intenção deliberada de influenciar alguém. Esse videozinho aqui, tão simples, tão singelo, mas tem um objetivo de influenciar. No meu caso, você quando clica aqui, fica logo sabendo que eu sou um influencer bíblico. Eu defendo, apesar que ele não precisa, mas eu defendo para me fortalecer o Deus Criador, o vigia das pessoas. Então, o YouTube é uma maravilha porque você só assiste o que você quiser e sem comercial. Hoje está difícil, porque a cada minuto eles colocam. E aí, quando coloca lá pular, você já assistiu a metade do comercial. Mas isso foi uma bênção, porque nós nos afastamos da influência da propaganda dirigida, aquela propaganda incisiva que falava diretamente com a criança. Compre batom, compre batom. E todo mundo ficava olhando assim, como é que é? Ah, ah. Aí depois descobri, gente, não pode fazer isso. A criança não tem mecanismo de defesa para fugir disso. O adulto até tem um pouquinho melhor.
Mas graças a Deus, hoje a legislação não permite influência direta às crianças. Direta, porque a indireta continua acontecendo. Tem pessoas aí com 2 milhões de seguidores. Eu confesso que nesse quesito eu invejo um pouquinho. Só um pouquinho. Mas o cabra só ensina porcaria. Mas aí a culpa não é dele. Por quê? Essa criança que está vendo esses carinha aí, o dia inteiro, e eu tenho um neto aqui que às vezes tem que dar bronca, né? Porque às vezes ele quer ouvir as porcariazinhas dele e atrapalha eu ouvir as minhas. Aí eu falo para ele, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Não. Então, aí eu falo, vem aqui, ó, eu estou vendo isso aqui, ó, coisa instrutiva. Eu estou vendo isso, um estudo bíblico, eu estou vendo isso, tá vendo? Só que eu não estou vendo em som intenso, que a casa inteira tenha que ouvir. Falei, então abaixa o volume aí do seu aparelho. Ele é muito educadinho, abaixa e fica tudo bem. Então, a internet, o YouTube é um mal, por quê? Porque disponibiliza para todo mundo indiscriminadamente. Mas acaba sendo uma bênção, porque você só ouve, só assiste o que você quer. Nos anos 60, 70, 80 e 90, a gente não podia escolher. Eu só fui ter TV na minha casa na década de 80. Energia elétrica um pouco antes. Então, graças a Deus, o meu cérebro, ele está preservado. Por exemplo, conteúdo adulto, eu só fui ter acesso aos 18 anos. Porque tinha na cidade um cinema e toda quinta ou sexta passava filme só para adultos. Todo mundo ia, meus irmãos iam, e eu estava esperando dar a minha vez, chegar a minha vez. Aí chegou a minha vez, eu fui. Graças a Deus. Eu odiei. Só fui uma vez ou outra, para dizer que eu era machão mesmo. Mas nunca mais, não é? Esses conteúdos para adultos que tinha nas bancas reservado, que hoje está aí escancarado para todo mundo e ninguém está dando a mínima. O seu filho vê o que quer e você está deixando, ele vai se perder. Mas o sangue dele vai ser cobrado de suas costas. É de suas costas que o Senhor vai tirar uma tira de couro. Porque a obrigação da educação é dos pais. Você que colocou esse buguelo no mundo. Você é responsável. Graças a Deus eu tive uma infância muito sadia. Nossa família era uma família bem estruturadinha, religiosa. Nossa mãe sempre nos orientava. Papai não era muito de orientar, não, estava mais na dele. Mas não era um devasso. Tinha um problema com o alcoolismo, né? Ele tinha uma guerra lá com a mamãe, mas... É claro, nos influenciou, mas... Mas eram outras épocas. E a gente conseguiu lutar e vencer, e... graças a Deus. Então eu estava trabalhando, enquanto eu trabalhava, meditava. Eu falei, Senhor, eu não quero essa vida para mim.
Aí eu fiz um voto de Scarlett. Não com aquela descaratez toda, onde ela disse que faria tudo. Mataria, roubaria, trairia. Eu não. Eu só falei assim, Senhor, eu sou jovem, forte, bonito. Eu não quero trabalhar na estiva. A partir do ano que vem, eu não vou mais trabalhar de servente de pedreiro. Esse voto foi muito doído para mim, porque por isso eu fui chamado de vagabundo, que não queria trabalhar, né? Teve não sei se foi um dos meus irmãos que falou, ah, bonitinho, agora você vai querer só trabalhar na caneta? E pegou uma caneta esferográfica aí. Agora você vai querer só trabalhar na caneta? Eu falei, não quero mais ser estivador. Com todo respeito aos trabalhadores braçais, porque são essenciais para a nação. E depois, esse trabalho, ele requer uma compreensão física, né, uma compreensão física, um porte mais robusto. Eu sempre fui muito forte, mas não aguentava trabalho pesado. Trabalhei na roça há muito tempo, fiz de tudo, menos arrancar mandioca e colher cana. Eu acho que são os dois trabalhos na roça que desafiam a humanidade. O resto eu fiz, graças a Deus. Já trabalhei muito, gente. Fiz muito esforço. Hoje eu estou acabadinho por causa disso. A minha estrutura hoje não ajuda muito. Mas aí eu fiz o voto e o Senhor do céu, o vigia das pessoas, me honrou. Porque não muito tempo depois, uma semana precisamente, no dia 7 de janeiro de 1987, eu consegui o meu primeiro emprego intelectual. Agora você é apontador de obras. Eu olhava para mim com orgulho. Agradeço ao meu irmão primogênito, porque foi ele que conseguiu para mim. Ele trabalhava na empresa e conseguiu para mim. Foi o emprego mais fácil que eu já consegui em toda a minha vida. E trabalhei lá até o final do ano, quando acabou aquela construção e a empresa mudou de cidade, e aí eu fiquei desempregado. Mas, graças a Deus, também não por muito tempo. Um mês depois eu consegui outro emprego intelectual. Não vou falar que outro dia eu falo. Aí fiquei mais algum tempo e saí desse emprego porque me tornei guardador do sábado. E por essa decisão eu sofri. Eu passei fome. E tive que sair da minha terra para conseguir o meu lugar ao sol. Graças a Deus consegui. Mas hoje eu tenho mágoa porque eu fui muito injusto com a minha família. Minhas irmãs ainda eram pequenininhas. Mas não sei. Se eu tivesse lá, teria acontecido, né? Mas a situação era periclitante.
graças a Deus, olhando para o passado, eu dou graças porque o Senhor sempre me protegeu. Quando eu tornei guardador do sábado, eu nunca mais fiquei sem emprego. Ganhando pouco. Quando o salário mínimo foi, quando o real apareceu, acho que já em 90, eu lembro que o meu primeiro salário, que eu consegui fazer a correlação, era sem URVs. Ou seja, eu ganhava R$ 100 por mês. E aquela minha promessa de não trabalhar na estiva não valeu. Porque eu tive que quebrar a minha promessa, vim para São Paulo e meu primeiro emprego aqui foi ajudante. E como ajudante eu tinha que ajudar todo mundo. Ajudava o padeiro, ajudava o jardineiro, ajudava a zeladora, fazia pão, plantava árvore, lavava banheiro. Mas graças a Deus, isso me ensinou humildade. Então hoje eu valorizo todas as profissões. Todo mundo é digno do seu trabalho. Então, não menosprezemos ninguém. Nem o coveiro, que eu estava ouvindo a reportagem da profissão, né? Ele disse, a minha profissão era a última na lista das profissões citadas. Só ia ser coveiro quem não sabia ler nem escrever. Ou as pessoas pensavam isso. Não tinha mais nada para fazer, vamos ser coveiro. Mas hoje, com 30 anos de profissão, eu virei um profissional respeitado. E ele fazia todos os trabalhos, né, em um cemitério. Voltando aqui, eu estou igual ao Rui Barbosa. A introdução de um livro que ele fez, um livro muito importante chamado Papa e o Concílio. A introdução do livro, publicou-se outro livro, só com a publicação, só com a introdução. Então, se você vir esse livro por aí, compre. É maravilhoso. Ele conta um pouco o que é esse sistema papal. E o nosso grande escritor traduziu para o português e fez uma introdução. Só que a introdução mereceu um livro inteiro. Então, o Papa e o Concílio são 2 volumes. Volume 1, que é a introdução, e o volume 2, que é o próprio livro. E eu me perdi, como sempre. Onde eu estava? Comentando na influência da mídia. E esse ano, como sempre acontece, eu não sei como que está a influência da televisão agora com o pool com o bug, com a chegada massiva das nets, né? Das TVs pela internet, né? Desses streams aí. Eu penso que a TV perdeu bastante campo. Só que aí a perda foi maior, porque agora os nossos jovens, queridos filhos, ficam o que eles chamam de maratonar. Ficam maratonando essas séries que nos anos 70 a gente via em 6 meses, hoje eles veem em 6 dias. E isso vai o quê? Sobrecarregando a massa encefálica, tirando espaço de Deus. Eu pensei, antes de começar aqui, eu pensei em contradizer, né, um ditado popular que diz: Deus é brasileiro,
Não é. Porque o Brasil, a exemplo daquele país, daquela cidade lá importante, que tem uma torre grande de ferro, El Ferro, como eu dizia, aquele país é idolátrico, apostatado. Ah, assim, ó. Eiffel tem uma grande torre adorada por todos. Então, aquele país mostra a realidade de um continente caído e do ponto de vista da moralidade. E aqui, na República das Bananas, não está muito diferente, não. Por falar em República das Bananas, gente, ontem eu recebi uma resenha sobre a banana. A banana é essencial. A banana não é uma fruta nativa, não tinha no Éden. É uma mutante. Uau! E é tão bom e indispensável. Então, o Brasil, ele não é um país cristão. Apesar de mais da metade se identificar como tal. Ou é cristão católico ou é cristão evangélico. Mas na prática, nós somos uma nação mundana. A maior prova disso é o que acontece agora em fevereiro, em todos os anos. Nós pegamos uma mulher, quase uma prostituta, não sei, a gente não pode falar, mas o modo que ela se veste, e em algumas vezes ela não se vestia nada, apenas pintava o corpo. E isso é passado a cada 4, 5 minutos na tela. E mesmo quem não gosta de carnaval, não vai às festas, tinha esse contato direto, não é? Esse entorpecimento do cérebro. Então, a exemplo da nação europeia, que entronizou lá uma prostituta no lugar da Nossa Senhora, que ele chama de Notre Dame, a exemplo, nós também entronizamos a nossa própria deusa aqui. Aquela deusa que fala plim, plim. Eu não sei qual é o poder ainda que essa rede exerce sobre o Brasil, mas temo que não seja pouco, não. Então, nós somos uma nação em afronta direta com o Criador. E as maldições ditas ali em Êxodo e Deuteronômio, elas recaem sobre nós. Observa, olhe para os nossos municípios, estados e governo federal, que tipo de gestores nós temos. É por isso que eu tenho orado pelas cidades, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, das nossas cidades. Coloque um pouco de humanidade no coração dessa gente, porque são muito perversas. Eles matam e roubam com facilidade. Se não matam literalmente, mas figuradamente, como é que é? Figurativamente. Mas a gente vê nos hospitais pessoas morrendo, nas escolas, crianças mal atendidas, etc, 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 etc. No governo federal, todo um governo alinhado para escalpelar o povo. O capítulo 18, ele vai falar sobre o privilégio da tribo de Levi. Os levitas ganharam esse privilégio porque eu não sei se foi na revolta de Coré
ou se foi na fabricação lá do bezerro de ouro. Pois é. Desculpa, não estou com sono, é que eu tenho uma fragilidade. Funcional e eu vivo assim. Acho que é por causa dos remédios, sei lá. E aí, eu não sei se foi a revolta de Acã ou se foi na revolta do povo, quando Moisés quebrou a lei no pé deles e destruiu o bezerro. E aí ele falou assim, Moisés, quem é que está a meu favor aí? Pegue a espada. Então toda a tribo de Levi se pôs a favor de Moisés. E aí mataram muita gente. Muitos incircuncisos morreram. Por isso os levitas ganharam um privilégio. Deus disse, a partir de agora vocês serão minha tribo especial. Os levitas serão sacerdotes, os levitas vão trabalhar na casa de Deus, os levitas não vão precisar comprar terra, não vão ter terra, porque eu serei a sua própria herança. Os sacerdotes levitas, a tribo inteira de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Eles viverão da herança de Deus, comendo das oblações oferecidas a ele. Então daí saíram os sacerdotes, saíram os ajudadores, possivelmente os escribas, sabe? Os intelectuais. Então, o capítulo 18, ele fala que o sacerdote tinha direito de comer, né, parte das ofertas feitas pelo povo, não é? E quando vier um levita de alguma das cidades, onde quer que ele more, em todo Israel, e com todo o desejo do coração vier para o lugar que o Senhor tiver escolhido para a adoração, poderá oficiar em nome de Deus, da mesma forma que todos os seus irmãos que aí permanecem em serviço. Um levita ele poderia transitar de norte a sul e seria tratado com distinção, alimentado pelo povo. Quando você entrar na terra que o Senhor seu Deus vai te dar, não imite as práticas abomináveis das nações que aí vivem, porque foi por isso que essas nações foram exterminadas. Não haja em seu meio alguém que queime seu próprio filho ou filha. Dolorosamente houve reis que mataram seus filhos em idolatria. Meu Deus. Nem que faça presságio. Aqueles agoureiros, pratique astrologia, numerologia, todas essas gias são abominações a Deus. Adivinhação, magia. Não haja entre vocês pessoas que consultem espíritos de mortos. A Bíblia, ela não refuta a existência de espíritos de mortos. Porque ela poderia ter falado, não haja pessoas que consultem espíritos de mortos, porque eles estão inconscientes e não são eles, são espíritos demoníacos. Ela não fala isso. Ela fala de outra maneira. Porque a viúva lá, a velha de Endor, ela consultou o espírito de Samuel, mas não foi o espírito de Samuel, porque os espíritos dos mortos não estão conscientes. Eles não estão aqui, isso é demoníaco. Então não haja entre vocês consultadores de mortos, os chamados hoje de espíritas.
A televisão mundial, o cinema, é 100% espírita. Tá, 99%, vou tirar 1%. Esse 1% fica a cargo de alguns filmes maravilhosos que o cinema produziu, que a gente pode assistir sem medo. Por exemplo, Os 10 Mandamentos, com Charlton Heston. A indústria mundial é espírita. O mundo aceita o espiritismo como realidade. Uma pessoa morre, a pessoa fala, ai, virou estrela no céu, está lá velando por nós. Não está. Os mortos não sabem coisa alguma, estão dormindo. E um dia vão ressuscitar para o encontro com o Senhor no céu. Não haja entre vocês adivinhos. Não haja entre vocês pessoas que consultem os mortos. Porque essas práticas são abomináveis para Deus. O mundo hoje está mergulhado no espiritismo, na prática espiritual de consultar mortos, ver o futuro. Isso é tudo diabólico. Se não foi revelado por Deus, é diabólico. Então, o apelo aqui de Deus através do profeta Moisés é: você pertencerá inteiramente a Deus. Se o Brasil pertencesse a Deus, não haveria tanta imoralidade. As nossas leis são boas, mas elas são mal direcionadas. Por exemplo, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é maravilhoso, mas tem má aplicabilidade. Esse ECA deveria ser aplicado para crianças de 0 a 12, no máximo, anos. Por quê? Ela, tentando fazer o mal, o bem, que ela preconiza, acabou fazendo o mal, transformando monstros em criança e adolescente. Mas isso é um outro capítulo. E aí Deus fala assim, ó. Eu farei surgir entre vocês um profeta. E olha que esse profeta era Moisés. Mas ele falou, sempre haverá um profeta entre vocês. Ou seja, Moisés, ou seja Samuel, ou seja Josué, ou seja, o Deus vai sempre falar. Então, minha gente, hoje, o profeta ainda fala. Deus usa pessoas para falar conosco. Isso é o dom de profecia. Então, qualquer um pode ser profeta. Um burro pode ser profeta. Uma pedra pode ser profeta. Uma pessoa pode ser profeta. Então, não é coisa do outro mundo. Graças ao Senhor do céu, que a Igreja Adventista tem esse dom profético. Registrado em cartório. Então, a profecia não é algo que alguém fala, eu sou profeta, estou falando isso. Não. Agora está escrito. E todo mundo pode comparar com a realidade da vida.